Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre os dilemas da medicina brasileira diante do Covid-19, especialmente a atuação dos órgãos oficiais, a medicina, como é que foi, e também a questão da CPI da Covid. E para isso nós temos a presença do Rodrigo Cariri, que é médico, é professor da Universidade Federal de Pernambuco, foi coordenador do curso de medicina, tem uma longa tradição em medicina de família e comunidade, também das PIC. Seja bem-vindo, Rodrigo Cariri. Oi, Marcelo, obrigado pelo convite. Saudação a todos e todas. Legal. Eu queria iniciar perguntando para você, o que você achou da CPI da Covid, alguma impressão geral, né? Tantas coisas que foram apresentadas lá e tantos testemunhos importantes, né? E até documentos e tal. E em especial quando citou de uma forma muito veemente, né? E pedindo contas e aí colocando de fato até contra a parede, né? As ações aí do Conselho Federal de Medicina nesse período aí do ano passado, principalmente, da CPI da Covid em relação à posição do Conselho Federal. Como é que você analisa, olha isso aí? Bom, eu agradeço a pergunta, né, a iniciativa de colocar essa questão em debate, né? Acho que o papel da universidade e seus meios de comunicação é qualificar esse debate também, contextualizar e também, quem sabe, teorizar de alguma forma, né, sobre isso. E é nessa linha que eu queria te dizer que existe um campo, falando para seus telespectadores, seus ouvintes, as pessoas que acompanham, né, esse trabalho, existe um campo da sociologia que é comum também à saúde coletiva, que é o campo da sociologia das profissões, ou mais especificamente da sociologia da saúde, e que no Brasil tem um trabalho muito consolidado já sobre o estudo de como a medicina se constituiu no Estado brasileiro, desde os tempos da colônia, como eram as práticas de cuidado, né, a introdução do saber europeu, de práticas de cuidado europeias, na época do Império, o nascimento das primeiras faculdades de medicina e a relação da formação da medicina, a estreita relação que a formação em medicina tem com a formação da elite brasileira. Então, ela é uma profissão da elite e ela é uma profissão que nasce quase que concomitante à organização do Estado brasileiro. Portanto, ela tem traços é, é, da nossa colonialidade, né, permanente até hoje. Mas esse período da pandemia, ele surpreendeu a todos e todas que estudam e que pesquisam essa categoria ou esse campo, né, ou esse fenômeno social, né, da medicina ou as suas implicações, né, sociais. Por que eu te digo isso? Porque em todos os momentos críticos da história do Brasil, quer seja a República, quer seja a abolição, as próprias tentativas de independência, né? Aqui, o que aconteceu em Pernambuco e toda a história, por exemplo, da redemocratização, né? A resistência à ditadura, em todos esses momentos, apesar dessa estreita relação da medicina com a elite, a gente sempre viu na medicina um comportamento que, ora, por exemplo, alinhava mais com os liberais que contestavam a coroa, né? Ora, contestava as ditaduras varguistas ou as ditaduras militares do fim do século XX, mas que estiveram muito próximas, por exemplo, ao movimento de redemocratização. Os sindicatos médicos tiveram importância grande na construção do SUS, no desenho do SUS, da política como é, e os médicos sempre guardaram, na relação com a sociedade, uma postura de respeito, uma postura que, horas, podia ser conservadora, mas que sempre nunca havia aberto mão do seu compromisso com a vida, um compromisso ético primeiro, que é universal da profissão médica em todo o mundo. Então, é um campo em disputa, não é um campo hegemônico, não é?
não é um campo homogêneo, quer dizer, mas é um campo que se manifestou, ou seja, especialmente através das entidades médicas, né, com um conservadorismo radical, né, e abrindo mão desse compromisso ético, então rasgando como se a sua carta magna, né, o seu estatuto de relação com a sociedade, o que conferia ao médico um lugar destacado por nobreza e cortesia, digamos assim, né, por ser pessoas que se dedicavam. Isso passou a ser uma coisa completamente contraditória com a postura, especialmente do Conselho Federal de Medicina. Quem deveria guardar da ética rasgou o compromisso primeiro por uma aliança ideológica, não é, que remonta às relações que a categoria médica teve com o nazifascismo no Terceiro Reich, né, na Segunda Guerra Mundial, justificando, embasando as teses eugenistas nazistas, né? Então, isso tem um lugar na história, uma produção histórica desde a década de 80, 90, não é? Que é interessante também a gente, se for o caso, visitar, mas o fato é isso, o fato é que o fascismo ele sai do armário. Na categoria médica, ela se apresenta à sociedade como quem não tem esse compromisso nem com a ética, nem com a moral, nem com a vergonha, nem com a verdade, nem com a ciência. O seu compromisso é apenas consigo mesmo. Esse é o recado que a categoria médica termina por concluir a sociedade brasileira com a pandemia, né? É uma situação, de fato, bastante crítica, né? A gente viu vários analistas, até senadores também, colocando, chamando a responsabilidade de uma forma muito forte ao Conselho Federal e muitas empresas também, né, ligadas ao setor médico, né? Alguns usando até a expressão vendeu a alma ao diabo, né? Pela conexão com o bolsonarismo, todo o negacionismo, né? Os kits Covid, que foram amplamente até obrigados por alguns profissionais médicos, não apenas estimulados, mas de uma forma obrigados, né? Então, uma situação que assustou, digamos, o mundo inteiro, né? E absolutamente inesperado, né? Traduzindo também um pouco essa questão com essa expressão, né? Vendeu a alma ao diabo, um pouco essa expressão que apareceu em relação a esse acontecimento. E aí aparece a famosa Prevent Senior, né? Mas também a gente está aqui em Pernambuco, também o pessoal fala essa conexão. Tivemos uma Prevent Senior aqui, que é a Apvida, né? No aspecto de obrigar kit Covid. Como é que você viu esse caso Prevent Senior, que também ganhou o mundo como algo assustador e tenebroso, e também o que aconteceu um pouco aqui em Pernambuco? A Apvida é uma empresa do Ceará, né, que opera no Nordeste, opera aqui em Pernambuco muito fortemente também. Mas o caso da Prevent Senior e da Apvida é um claro uso, né, do serviço de saúde para atender a um interesse, não uma relação entre elites, né? Ali uma relação que remonta às relações como as relações da corte imperial, né? Agradar o rei, agradar o déspota, né? Nesse caso aí o autocrata, porque o governo se dá em torno dessa pessoa, não é um governo democrático, não é um governo republicano, ele é um governo então, foi em primeiro lugar, de uma subserviência, né, não vou dizer lealdade, mas de uma obediência canil, né, de uma obediência, assim, como a obediência de um cão, né? Ela canina, uma obediência canina, né? Senta, come, fizeram exatamente o que o presidente pediu para poder atender a essa relação com o presidente. E nisso criaram, enfim, né? Situações que não havia, falsificaram documentos, criaram protocolos sem justificativa, coagiram, quer dizer, praticamente todo o código de ética foi descumprido, né? O código de ética médica que o Conselho Federal deveria zelar, e o Conselho Federal
assumiu a mesma atitude que a Procuradoria-Geral da República. Ele integra, Marcelo, o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia do Poder Judiciário, ele não é um poder autônomo. Ele faz parte do Poder Judiciário e, dentro da legislação brasileira, ele é responsável perante o povo de julgar os erros médicos. Então, a gente pode dizer que esse aparelho do Estado, esse equipamento do Estado, ele foi tomado de assalto, né? Ele foi sequestrado, ele foi retirado de sua finalidade pública, né? O que é mais grave no caso da Prevent Senior é a impunidade, porque a partir do momento que a Prevent Senior pode fazer o que fez, a gente pode ver tudo no Brasil. Qualquer pessoa pode assumir qualquer postura agora de prometer qualquer tratamento, porque o Conselho Federal não tem mais autoridade legal nem moral para julgar, né? E qualquer jurisprudência cai perante esse novo arranjo processual interno do Conselho Federal de Medicina. Então, ou seja, a justiça médica brasileira faliu, ela acabou. A sociedade não acredita mais que os conselhos são capazes de protegê-las dos médicos. Pelo contrário, ela se sente ameaçada pelos conselhos. Os conselhos agora fazem parte de um aparelho do Estado que, assim como a polícia, ameaça a vida dos cidadãos. É o Estado contra o povo. Esse é o resumo desse caso, né? Então, acho que o Apvida e o Prevent Senior são casos que exemplificam esse fenômeno que acredito que esteja por trás e no contexto, né, desse nosso momento, desse momento que nós estamos vivendo, né? Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e logo, logo vamos continuar esse importantíssimo, né, e delicado assunto aí ligado a dilemas da medicina brasileira oficial diante do Covid, também falamos aí da CPI da Covid nesse aspecto, com o Rodrigo Cariri, médico, pesquisador, professor da UFPE. Voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre a questão dos dilemas da medicina brasileira diante do Covid-19. E temos a presença do Rodrigo Cariri, que é professor, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e é médico também, com uma longa tradição em medicina de família, comunidade, das PICs também. Rodrigo, o que você acha assim, dessa questão, das lições que a gente pode tirar aí desse contexto? E também o que já vinha acontecendo, né, historicamente, nessa relação aí mais oficial da medicina, o que se passou ali nessa polarização que já havia em relação aos mais médicos e outras coisas, que culminou agora com esse radicalismo terrível aí na era Bolsonaro, né? Eu queria convidar todo mundo a assistir um documentário, que vou deixar aqui uma contribuição de uma disciplina da Universidade Federal para o debate, um debate que é um documentário que a gente discute na disciplina de Saúde e Sociedade do curso de Medicina, que eu sou professor. É uma atividade complementar da disciplina. O documentário chama-se Arquitetura da Destruição, e ele mostra a participação da arquitetura e da medicina no desenho assim do Reich, né, da montagem do nazismo. Nesse documentário é um tempo em que o narrador ele discute que os judeus norte-americanos e europeus na França, na Inglaterra, eles subestimavam o nazismo. Eles achavam que aquele movimento que emergia na Alemanha era uma coisa de loucos, de malucos, e que aquilo não ia ganhar corpo, e que não iria ameaçar suas relações com os estados ali nacionais. Especialmente os americanos, que tiveram mais oportunidade de rever a sua posição, porque os europeus muito foram dizimados, né? Depois se arrependeram, né, pelo tempo assim que levaram para poder entrar no enfrentamento ao nazifascismo. No Brasil, a gente denuncia o embrião desse fascismo nas entidades médicas desde a década de 90. Isso começou com um movimento chamado Ato Médico,
que é a cara desse novo governo, né? Escolhe um inimigo comum e veja como é a cara do antissemitismo nazista, né? Escolhe um inimigo comum, mais fraco, e em que facilmente cola a imagem de inimigo. Então, são os enfermeiros, são os fisioterapeutas, são os nutricionistas que ameaçam os médicos. Todo mundo caiu nessa conversa fiada, não havia ameaça nenhuma, os médicos se tornaram inimigos das outras profissões e construiu-se uma barreira e uma barreira muito permeada por essa utopia de classe dos médicos, né, que se acham uma classe à parte, né? Depois do ato médico, que não deu em nada, não mudou em nada, ninguém mudou a vida de nenhum brasileiro, de nenhuma brasileira essa lei, vem a ofensiva contra os cubanos. Aí ali ela veja como se soma uma nova camada aí de xenofobia, uma camada racial, né, com a acusação do assim o ataque aos negros, especialmente médicos negros cubanos, né, e com injúria na ocasião. E esse sentimento, essa ação anticomunista, né? Temos que barrar o comunismo também. Então, tudo isso é antecedente, e é isso que constrói a escadinha do Conselho Federal de Medicina hoje. Então, a entidade ela não representa os médicos no Brasil. Os médicos não se sentem representados, pelo contrário, se sentem envergonhados de ter uma representação dessa. Mas isso não importa. Assim como não importa ao governo Bolsonaro a aprovação popular. Um governo autoritário, ele só se importa com suas relações internas de manutenção do poder, com as estruturas, né, que lhes dão sustentabilidade. Então, essas falsas lideranças médicas, elas não têm nenhuma preocupação de se o médico que é trabalhador lá do Apvida ou da Prevent Senior está tendo sua prática invadida, tem remuneração aviltante, carga horária excessiva, eles não estão nem aí, porque eles trabalham para uma elite, eles construíram um aparelho de Estado que protege essa elite que se beneficia com 5% da medicina brasileira, né? E o resto pode continuar no inferno que vive. Eu acho que o aprendizado é que isso precisa ser enfrentado e esse mal precisa ser cortado pela raiz, se a gente quer continuar com um regramento de convívio social, não é? Republicano, cidadão, ou seja, tudo passa pela democracia em primeiro lugar, que precisa ser defendida incondicionalmente, pela justiça, né? Para que essas pessoas elas sejam julgadas pelos crimes que cometeram e que a gente construa um novo desenho de Estado que tenha compromisso com a sociedade. Essas entidades elas não têm mais justificativa de existirem. Elas não se sustentam mais no argumento. A gente precisa reinventar esse modo do Estado brasileiro regular a ação profissional que evite que determinadas categorias elas tomem o Estado de assalto para serviço próprio, né? Que o Estado sirva à nação, pelo menos. Então, acho que esses são os aprendizados que a gente, olhando para a história e para esse fenômeno e para as relações que ele tem, né, históricas com tudo isso. Importante esse ponto, né? Se a impunidade chega até os representantes máximos da nação, você imagina quem está mais abaixo, e isso abala muito a confiança dos cidadãos, das pessoas que procuram uma ética, uma justiça, um país, um bem comum, um lugar melhor para viver, né? Mas a gente não perde a esperança na história e na justiça e na verdade, e também nesse julgamento que tem que ser feito e certamente vai, quando passar essas ondas, essa loucura que a gente está vivendo, talvez isso vá acontecer, né? Falando do aspecto também mais, o que a gente vê de positivo, ações, né, de profissionais, de pessoas, também na área da saúde, né, nesse enfrentamento à Covid, os médicos aí que de outra forma tiveram uma visão mais ampliada, podendo fazer frente a esses até crimes que eram pregados, né, e que uma CPI da Covid mostrou, que esses aspectos positivos que você vê e o que por onde a gente pode caminhar, né, lutar
com esses aspectos positivos aí de organização da saúde? Bom, eu acho que nasceram novas organizações, novas relações políticas e que ainda não amadureceram, né? Eu vejo uma revalorização do SUS como uma coisa que a gente nunca teve, nem na época da Constituinte, quando o SUS foi criado, ele estava na boca do povo como ele está hoje. Mesmo ele tão sucateado, hoje o povo defende e reivindica o SUS, está na boca de todo mundo, e viva o SUS, e as pessoas tiram foto tomando vacina com plaquinha do SUS. Acho que isso é um grande, né, reconhecimento, tardio, mas um grande reconhecimento. Acho que de fato, trabalhadores e trabalhadoras profissionais de saúde enfrentaram tudo isso com muita coragem, assim, apesar dos desrespeitos, apesar do escárnio que o governo federal tratou a gente, que era a gente se expondo a um risco absurdo e o presidente jogando contra, né? Você varrendo a casa e o cara abre a janela e liga o ventilador. Então, assim, você tentando, né, enxugar o chão e o cara jogando água de balde, né? Fora isso, eu acho que existe um sentimento muito grande dentre os que são trabalhadores e trabalhadoras de inconformidade e de não aceitar mais esse desrespeito, né? Agora, ainda não nasceu um movimento organizado e que visasse a reconstrução disso tudo. E é um desafio, porque essas estruturas elas estão tão carcomidas que ninguém tem mais desejo por elas, entendeu, Marcelo? Então, hoje a medicina resiste se organizando em outras instâncias, como a Rede de Médicos e Médicas Populares, a Associação Brasileira de Médicos pela Democracia, que são organizações mais fluidas, né, desse novo tempo de movimentos sociais, com outras relações institucionais, mas não pelos sindicatos e pelos conselhos que estão tomados por esses homens brancos, misóginos, machistas, assediadores. Você vê a imagem dessas representações, elas dizem tudo, né? Quem são? Eles perfilam junto com militares, perfilam junto com pastores evangélicos, vendilhões dos templos, né? Com policiais e com... Quer dizer, isso não tem nada a ver com a medicina, né? Isso não tem nada a ver com o que a medicina representa para as pessoas, seu compromisso com a vida, suas relações e tal. Então, acho que tem uma dissonância ainda não organizada. E, quem sabe, 2022 não é o tempo, né, dessa organização. É muito importante isso, né? Também essa dimensão de organização, né? A consciência surgindo e como as organizações, os movimentos para fazer frente e modificar essa estrutura, esses padrões que vêm até como o Rodrigo mostrou de muito tempo, né? Mais elitizados e afastamento com o povo, né? Dessa coadunação com o poder, às vezes vendendo a própria alma, né? Isso é uma questão difícil. Eu passo a palavra para você, Rodrigo, para nesse último minuto aí, uma mensagem final que você tem, né? Temos aí 2 minutinhos. Eu acho que eu queria terminar dizendo que, assim, relembrando a todo mundo a importância da educação, né? Essa geração de médicos que hoje está no poder, a capitã Cloroquina, a Mayra Pinheiro, é uma geração que se formou ali no fim da década de 80, começo da década de 90, no mais tardar no ano 2000, assim. E é uma geração que viveu um tempo de uma universidade atacada, né, pelo neoliberalismo. Era uma universidade que tinha sobrevivido à ditadura, mas que estava com uma estrutura distante, né, extremamente elitizada, distante do povo. E depois teve 8 anos de Fernando Henrique em que ela foi atacada, seu orçamento encolhido, seus professores desrespeitados. Esse é o tempo em que essas pessoas fizeram universidade, por isso elas não têm nenhuma relação. Mas depois disso, houve um conjunto de mudanças, né? De abertura da universidade para as classes populares, de acesso, né? E de mudança de perfis curriculares que acho que prometem uma mudança estrutural
na medicina para as próximas gerações. Acho que manter esse novo modo de ensino que a gente conseguiu construir é um dever cívico, republicano e revolucionário, até diria, Marcelo. E acho que é onde hoje repousa a minha esperança, né? No enegrecimento, no femininecimento, né? No tornar-se feminino da universidade brasileira e essa transformação que a gente está vendo acontecer por dentro. Muito bom, muito importante esse ponto final aí que você toca da formação, né, das políticas. Agradecemos muito a presença do Rodrigo Cariri, médico, pesquisador, professor da Universidade Federal de Pernambuco, ex-coordenador do curso de medicina, conversando com a gente sobre os dilemas da medicina brasileira, especialmente diante aí do Covid, da CPI do Covid, né, 19. Obrigado a todos e até a próxima.